Todo mundo que estuda realmente a história brasileira, sabe que a história do Brasil que é contada na escola é quase toda manipulada pelos interesses de alguns, onde eles distorcem muitos fatos, assim como aconteceu com a proclamação da República. Até 1889, a República no Brasil não era um desejo do povo brasileiro, sendo o Partido Republicano ignorado pela população. A elite que era contra o imperador Dom Pedro II, percebeu que não poderia chegar ao poder por meios legais. A partir daí, se iniciou um plano para destronar o imperador brasileiro. Como não tinham tanta influência entre os militares, principalmente na marinha, os conspiradores viram no Marechal Deodoro da Fonseca a chance que há tanto tempo procuravam. Mesmo assim, eles ainda tinham um outro grande problema. O Marechal era monarquista e amigo de Dom Pedro II. Sendo assim, só uma grande mentira seria capaz de fazer com que o Marechal ficasse contra o Império. Aproveitando o descontentamento de parte do exército por acharem que não recebiam atenção suficiente do imperador, os conspiradores espalharam o falso boato de que a prisão do Marechal havia sido ordenada. Com isso, nas vésperas do dia 15 de novembro de 1889, o Marechal marchava até o centro do Rio com uma pequena tropa do exército, um grupo republicano dentro do exército comandado pelo tenente-coronel Benjamin Constant, líder do movimento republicano e principal arquiteto do golpe. No dia 13 de maio de 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil. Com esse ato, a popularidade da princesa principalmente nas camadas mais carentes e negras do Brasil cresceu. Era o cenário para que no futuro fosse uma imperatriz muito querida no Brasil por essa camada da população, mas em contrapartida, a abolição seria um dos trunfos dos republicanos devido à insatisfação dos escravagistas donos das fazendas de café que ficaram inconformados com a abolição e, com a princesa Isabel, monarquistas até então, acusaram a princesa de atentar contra o direito de propriedade e exigiram que fossem indenizados para libertar os escravos. Rapidamente essa elite se virou contra Dom Pedro e sua filha, e logo aderiram à causa republicana. Eles ficariam conhecidos como republicanos de última hora. Até o fim da monarquia eles se mostrariam leais à causa da República. No panfleto de propaganda republicana dizia a seguinte frase: "Abaixo a monarquia abolicionista e viva a República com indenização." No dia 15 de novembro de 1889, em uma sexta-feira, o Marechal Deodoro e sua tropa marcharam até o centro do Rio de Janeiro. Chegando lá, o Marechal, diferente do que os republicanos esperavam, apenas demitiu o primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto, e ainda deu vivas a Vossa Majestade Dom Pedro II. Os republicanos ficaram decepcionados com o que havia ocorrido. Um jovem do exército questionou o Marechal dizendo: "E a República?" Ele apenas respondeu que não era hora. Dias antes o Marechal havia mandado uma carta ao seu sobrinho: "Não se meta em questões republicanas, porque república no Brasil e desgraça completa é a mesma coisa. Os brasileiros nunca se prepararão para isso, porque sempre lhes faltarão educação e respeito." Até o momento Deodoro ainda não era favorável com a causa republicana. No entanto, Benjamin Constant, junto com outros, informaram ao Marechal que para o lugar do Visconde de Ouro Preto, Dom Pedro indicou Gaspar Silveira Martins. Gaspar Silveira Martins havia disputado com Deodoro o coração de uma mesma mulher, onde Gaspar foi o vencedor. Após saber disso, Deodoro imediatamente decidiu apoiar a República, de uma forma irresponsável e egoísta, sem se dar conta de que aquele golpe traria graves consequências para o país. Dom Pedro II, junto com toda a sua família, foram expulsos do país na calada da noite para que não houvesse manifestação popular e nem chance de uma retaliação dos militares leais a Pedro. O povo assistiu tudo sem poder fazer nada. Ali o Brasil experimentou sua primeira ditadura, a ditadura da espada. Deodoro foi o primeiro presidente e em seus primeiros atos como tal, mandou fechar o Congresso, exilou inimigos, aumentou salários, e ainda ofereceu indenização a Dom Pedro, que recusou uma pequena fortuna dizendo: "Com que autoridade estes homens dispõem do dinheiro público?" O imperador não reagiu ao golpe. Ele não queria o derramamento de sangue em uma guerra civil. Dom Pedro, já velho e cansado, aparentemente recusou as ofertas da marinha para bombardear o Rio de Janeiro e retomar o trono. Esse tema sobre como Dom Pedro poderia reagir ao golpe, pode render um vídeo.
Com o fim da monarquia, o país entraria em uma grande instabilidade política e cultural, com golpes atrás de golpes, onde o país nunca se desenvolveu verdadeiramente. Assim sendo, no dia 15 de novembro, o país inteiro é parado para comemorar um golpe militar, que exilou a família real brasileira. Não é muito difícil enxergar que no Império do Brasil o país provavelmente teria muito mais chances de se desenvolver do que com a República, que nasceu de um grande golpe, em parte, devido ao ódio de um homem contra outro por causa do amor de uma mulher. Após esse golpe o Brasil nunca mais seria o mesmo, uma grande reformulação na identidade brasileira se iniciou, onde grande parte dos antigos heróis foram esquecidos, para dar lugar a outros heróis que antes eram vilões, levando embora toda a influência portuguesa deixada no país, com a República ficando apenas com as lembranças das coisas ruins que os europeus fizeram por aqui. Acho que Dom Pedro II foi o único governante brasileiro que realmente se preocupou com o Brasil e tentou fazer o país se desenvolver.